Felizmente, temos quórum e assim podemos começar a nossa sexta reunião ordinária da congregação. O que a gente menos faz nessa congregação é reunião ordinária, né? Todas são extraordinárias. Mas como ordinário também é um termo usualmente usado com caráter pejorativo, até que é bom termos só reuniões extraordinárias, parecendo que elas são excelentes. Ok, pessoal, vou apresentar as justificativas de ausência. O Serguei está afastado, está sendo substituído pela Mariana, que está aqui. O Simone está afastado, Tatiana está afastada, o Caio Lucídios tem um compromisso particular e o Maicon tem um compromisso particular e talvez se atrase. Portanto, os MS3 estão sem substitutos hoje. E a Beatriz, representante discente, não tem substituto, porque ela informou só hoje na hora do almoço, né, que iria se ausentar e ainda não informou o motivo. Ok, com relação ao expediente, a gente tem eu tenho só um assunto para tratar. Eu vou poupar vocês de um expediente longo. Eu queria informar que o orçamento do ano que vem do IMEC da universidade foi aprovado recentemente, na terça-feira passada, e nesse orçamento os recursos que estão previstos para o INEC no ano que vem são um pouquinho superiores aos que foram concedidos nesse ano. A gente vai voltar a receber algum dinheiro de manutenção predial. Nesse ano nós recebemos 0, e a gente vai receber uns 50 mil a mais do plano de qualificação orçamentária. Nesse ano a gente gastou 140 mil, um pouco mais de 140 mil reais a mais do que arrecadamos. Mas felizmente o INEC tem uma reserva de recursos. No começo do ano que vem, numa das primeiras congregações, eu vou apresentar para vocês o orçamento de 2017 um pouco mais detalhado. Veja, há uma sessão especial da congregação para avaliar o orçamento. E eu vou apresentar informalmente, numa das primeiras congregações do ano, um resumo do orçamento de 2017, só para vocês terem ideia. E aí, nessa reunião, eu aproveito e já informo quanto que nós teremos de dinheiro em 2018, porque esse dinheiro já terá entrado. O dinheiro entra nos primeiros dias de janeiro. Então, na congregação de fevereiro ou de março, numa dessas, eu informo a vocês com mais detalhes com o que a gente gastou dinheiro em 2017, quanto a gente arrecadou, quanto a gente gastou e com o que a gente gastou. Eu tenho esse resumo, estão faltando alguns detalhes da ordem de R$1.000, assim, para acertar um orçamento de R$600 mil, que o Márcio ficou de ajustar. Por isso que eu ia apresentar hoje, mas eu não gosto de apresentar nada que não esteja absolutamente detalhado. E tem 2 itens incertos, um de R$27 e um de R$1.044. E aí, sem saber ao certo essas duas coisas, eu não quis apresentar. Mas isso perto dos R$600 mil que nós gastamos, de fato, não é muita coisa. Eu prometo fazer isso no começo do ano. Bom, esse era o único informe. Eu pergunto se alguém quer se inscrever no expediente. O Paulo. Você acabou de falar, é uma pergunta para você. Mas eu levo aí o microfone, já aproveito e vou responder. Depois de aprovado o orçamento, ficou definido algum tipo de orçamento para promoções? Ótima pergunta, Paulo. De fato, foram reservados recursos no orçamento de 2018, tanto para a promoção de professores como para a promoção de funcionários não docentes. Esses recursos foram reservados de forma geral para promoção, contratação, concurso titular, tudo a mesma coisa. Tem um item, 4 milhões e qualquer coisa para docentes. Agora, isso não está distribuído entre unidades e também dentro das unidades, como nem está distribuído entre unidades.
unidades e nem está distribuído entre itens possíveis. Promoção horizontal, promoção vertical ou contratação. Então, primeiro será necessário decidir quanto de recurso cada unidade receberá e depois, dentro da unidade, será preciso destinar esse recurso para essas possibilidades, né? Livre docente, titular, promoção horizontal e contratação. Afiem as facas para 2000. Desculpa a brincadeira um pouco violenta, né? Mas esse assunto gerará uma grande polêmica entre unidades e depois internamente, né? O Paulo está dizendo a Rosa. Funcionários também. Há um recurso para docentes e um recurso para funcionários. O valor total para funcionários é melhor, mas a promoção para funcionários será feita depois de aprovado, como é que chama, Luciana? O plano de carreira, né? Havia uma discussão já adiantada sobre o plano de carreira de funcionários. Essa discussão foi interrompida e a proposta que existia acabou não sendo aprovada. Então será necessário aprovar um plano de carreira para os funcionários e depois de aprovado esse plano, haverá uma distribuição na universidade. A proposta para os funcionários vai ser tratada de uma maneira um pouco diferente da dos professores. Tem esse item. No caso dos professores, eu posso descobrir aqui para vocês. Vamos conversando e daqui a pouquinho eu forneço para vocês o valor exato de professores e funcionários. Está aqui no meu tablet. Eu com certeza forneço os valores. Era só para ver. Pode. Ele falou, vamos conversando. Só que eu esperava. Oi. Era só isso, então 4 milhões, você não sabe se é só professor ou se são os dois. Não, A gente queria tem averiguar. um valor específico, Isso. 4 milhões alguma coisa para professores, um valor específico para funcionários, que é 2 milhões e eu vou fornecer para vocês os valores exatos já. Ordem budista. Forneço a vocês já. Não sei se mais alguém quer se manifestar no expediente. Se não, peço a vocês que aguardem um minutinho, porque eu vou descobrir isso daí só para... Acharei aqui. Programa de desenvolvimento do quadro docente, 4.329.830. Então, vou repetir, 4.329.830. Programa de desenvolvimento do quadro não docente, 2.359.900. Então, esses são os valores previstos. Deixa eu aproveitar então e dizer para vocês que não há previsão de recursos para os prêmios. Os prêmios que são o prêmio PAEP para funcionários, o Zeferino Vaz e o prêmio de reconhecimento docente. Então, não há previsão no orçamento para os prêmios. Eu acredito que passaremos mais um ano com prêmios sem a parte pecuniária, só a honraria, né? A concessão com diploma, alguma coisa assim. Desculpa, Rosa. Não estou sendo. O quê? Funcionário e mais o quê? Funcionários. Funcionário. É isso. Basicamente. É o pessoal da carreira Bahia. E o docente. Então há um recurso maior para docentes
Nesse caso dos não docentes, o valor é menor, pelo que explicou a Tereza, porque eles não imaginam que a aprovação do plano de carreira se dê no começo do ano. Então eles esperam que ainda seja necessário gastar um tempo para a aprovação do plano de carreira. Depois o processo mesmo de seleção daquelas pessoas que receberão promoção vai tomar alguns meses. Então ela está imaginando que a concessão dos aumentos, né, das promoções, só vai ocorrer em meados do segundo semestre. É por isso que o valor dos funcionários é particularmente pequeno. Ok. Mais alguma observação no expediente? Não. Bom, se não temos, vamos passar para a ordem do dia. Eu queria... Oi? Exato. Vamos passar para a ordem do dia. Eu gostaria de pedir licença a vocês para incluir um item na pauta, na ordem do dia, ou seja, para criar uma pauta suplementar para a ordem do dia, que é a indicação de representantes, um titular e um suplente, para CIDD. Nós recebemos um ofício ontem, né, Luciana? Hoje de manhã, na verdade, solicitando a indicação de um titular e um suplente para CIDD. Naturalmente, poderia fazer isso ad referendo e colocar esse assunto na próxima reunião, mas já que tínhamos uma reunião hoje, no começo da tarde, eu vou pedir, então, a vocês a licença para colocar este item na ordem do dia. Esse item, naturalmente, fica destacado. Além disso, bom, vamos então verificar se vocês aceitam incluir esse item em cima da hora na ordem do dia. Podemos incluir? Alguém tem alguma objeção? Vou considerar que o item está incluído na ordem do dia. Além desse item, que naturalmente é destacado, que foi incluído nesse momento, a mesa destaca o item 3, eleição complementar para a escolha do novo membro da CAA. A mesa não tem mais nenhum destaque, só esses dois. E a Ildete destacou o item 1.1. Ok. Mais algum destaque? Então, não havendo mais destaques, vou colocar em votação os demais itens da pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções. Então, aprovados os itens da ata, salvo os de número 1.1, 3 e o número 1 da ordem do dia suplementar. Vou passar, vamos seguir a ordem, né? Vou passar o item 1.1. Esse item 1.1 vou aproveitar para fazer um pequeno comentário. Esse item 1.1 é um projeto chamado Estratégia para Suporte às Disciplinas Básicas de Matemática, que é um projeto que foi usado para atrair um professor especialista visitante em graduação no primeiro semestre de 2018. O projeto foi aberto, a submissão de propostas foi aberta fora do prazo entre congregações, então era necessário que o diretor assinasse a concordância com a submissão do projeto. Eu concordei e nós fomos agraciados com uma vaga para professor visitante em graduação no primeiro semestre de 2018. Nós temos aqui no plenário o professor Ricardo Miranda e o Marcelo Filho, que são os coordenadores que estão ligados a essa proposta. Ildete, você quer fazer alguma observação? Senão eu passo. Tá, senão é isso, exato. Eu vou passar a palavra. Eu ia passar para o Ricardo, mas ele está apontando para o Marcelo, então eu vou passar a palavra para o Marcelo. O microfone está aqui. Marcelo? Eu passo a palavra primeiro para o Marcelo, depois se o Ricardo quiser complementar. Como o Chico falou, esse aqui é um projeto que surgiu bem de última hora, né? Teve uma divulgação edital com prazos muito exíguos. A ideia, na verdade, do Ricardo, inicial, de como é que ele
gente faz, essa ideia é um pouco inspirada numa coisa que existe na Universidade Federal de Viçosa, de como a gente faz para lidar com as dificuldades de alunos ingressantes que não estão preparados para os cursos de matemática. Tá? Houve um aumento enorme em reprovação de cálculo 1 com esse novo Profis. Tá? Não sabemos o que vai acontecer agora, ainda é uma incógnita, mas houve um aumento muito grande. E eles têm na Universidade de Viçosa um programa de tutoria com alunos que eles identificam no vestibular, que as notas desse vestibular prevêem uma dificuldade grande nessas disciplinas iniciais. Então, a ideia desse projeto não é instituir um programa, mas é criar as bases para fazer um programa desses na medida em que haja recursos para o IMEC, na medida que a universidade esteja interessada. Tá? Então, a ideia é trazer alguém para, de fato, produzir material claro, específico para uma atividade dessas, que seria essencialmente, se vier a se concretizar, não faz parte desse edital, mas se viesse a se concretizar, seria basicamente uma atividade a ser organizada por monitores do PAD, tá? PAD, eventualmente PED, etc. e tal, dependendo da disponibilidade que venha a ser dada. A primeira ideia era trazer alguém da Universidade Federal de Viçosa que já teve essa experiência. As pessoas que o Ricardo entrou em contato não tinham disponibilidade de vir passar o tempo aqui. Então, o que está se fazendo se chamando a pessoa que foi aprovada, alguém que foi aluno aqui do IMEC, no momento terminando o doutorado em ensino na Inglaterra, alguém que tem uma cultura, digamos assim, de respeito pela matemática, que é necessária para alguém poder conviver aqui dentro do IMEC. Tá? E a ideia vai ter, de fato, uma produção de material vinculada a um curso que será oferecido alguma disciplina que será oferecida para os alunos, até como uma forma de validação desse material, e o IMEC passará a ter material que pode ser utilizado, volto a dizer, a intensidade do uso desse negócio vai depender, não está vinculado ao projeto, ela depende dos recursos que o IMEC tenha aqui disponíveis ou não. Tá? Eu imagino que parte, eu acho que eu estou errado, parte dos recursos, por exemplo, que são direcionados ao, como é que chama aquele negócio? PA, tá certo? Que parte dos recursos que são direcionados ao programa de acompanhamento acadêmico, eventualmente possam ser direcionados já para esse acompanhamento acadêmico no lugar correto, ou seja, acompanhamento acadêmico está identificando alunos depois de muito tempo que estão dando errado. Ou seria a ideia de identificar antes de dar errado, ou você já prevê que vai dar errado. Então, imagino que algum recurso haverá do que o IMEC já tem para dar início a um projeto desses, e eventualmente depois a dimensão correta depende de outras unidades, depende da universidade, etc. Mas a ideia é atuar nesse negócio e, na medida do possível, a gente consegue ter trajetórias de mais sucesso posteriormente. Então, isso aqui seria um embrião para formar alguma coisa que, para os alunos do monitores de PAD poderem funcionar, tem que ter material bastante concreto, bastante. Não pode deixar ao léu e esperar que faça o trabalho. Então, é isso. Foi feito, de fato, foi muito rápido, os prazos foram muito exíguos, mas foi aprovado. Ricardo deseja complementar? Não, eu queria saber se a gente está feliz com a explicação do Só queria saber, esse projeto é projeto do PES? Esse projeto é um programa da Pró-Reitoria, aquela coisa que chama Programa Professor Especialista Visitante de Graduação, que é um programa que já existe há alguns anos e já foi usado por alguns departamentos. O edital, como está, a Pró-Reitora avisou que seria o último formato desse edital, desse jeito. Então, o programa é especialista visitante de graduação. Então, é um especialista, então não precisa, por exemplo, a arquitetura já trouxe arquitetos famosos aí para ficar um semestre dando aula para os alunos. E o jeito que a gente pensou em usar esse projeto foi para falar
tentar formatar esse programa de tutoria que no futuro, se adotado pela universidade, poderia ser tocado. Uma preocupação que eu tive, que o Marcelo também, para fazer isso foi o seguinte: uma série de medidas estão sendo ou serão propostas fortemente pela Pró-Reitoria para resolver o problema do ingresso, principalmente nas novas políticas de ingresso. Nós já temos problemas suficientes de reprovação de disciplinas e é esperado, no documento oficial do curso diz isso, é esperado que o problema aumente. Então a gente quis se antecipar a possíveis problemas e já tentar formatar um programa de tutoria. O objetivo seria fazer o que o CEL faz com línguas, né, a gente fazer uma coisa de matemática, para dar um suporte aos alunos, de modo que não recaia depois, isso não tenha muitos efeitos colaterais nos nossos cursos. Então o aluno, sei lá, a bolsa não é para implementar o programa, a bolsa é para fazer o ferramental, fazer o material didático e tal. E se a reitoria comprar a ideia, ela implementa o programa. E aí os alunos fariam, por exemplo, cálculo 1 e fariam a tutoria de cálculo 1 na hora do almoço, assim, os alunos que precisassem, né? E aí precisar é o critério, que a gente está chamando de critério da UDET. É o aluno que tirou menos que tanto no vestibular, que está estatisticamente reprovado. Então, assim, esse cara, se a gente não faz nada com ele, está reprovado. Eu não sei se isso é exatamente ingresso na universidade, né? Se colocar um aluno para dentro, ele está reprovado, já vai ser desligado em 2 anos. Então, estabelecer um programa desse me parece razoável. As experiências que existem por aí, eu conheço bastante a Viçosa porque eu fiz graduação lá, mas o FSCar faz alguma coisa parecida, tem algumas universidades em São Paulo e em outros estados que fazem também. E os números são muito bons. Como o programa de Viçosa me parece que é o mais antigo, lá eles têm alguns números, fizeram algumas estatísticas, e é algo assim: dos alunos que são selecionados para entrar no programa de tutoria, os alunos estão estatisticamente reprovados. A nota do vestibular deles garante que 95% dele vai reprovar. Se ele faz a tutoria, o índice de aprovação desses alunos aumenta para 80%. Então, assim, o aluno não reprova em cálculo 1 porque ele não aprende substituição trigonométrica. Ele reprova em cálculo 1 porque ele não sabe o que é a função trigonométrica. Então, assim, enquanto você oferece o programa de tutoria, aí você dá suporte para ele aprender coisas. Se ele se dedicar bastante, a coisa funciona. Acho que é por isso que a gente deveria escrever esse projeto. Você falou que aumenta para 20%, é que a aprovação será de 5%. De 5 vai para 30%. De 5 vai para 30%. E a outra pergunta? Um viés. Aqueles que efetivamente participam. Dos que participaram. Porque tem aqueles que não participam. Mas assim, condicional. esses que participam já tem uma predisposição, você não tem outra. Você tem que ter estatística dos que é difícil fazer isso. Mas assim, até os alunos que Mas a outra pergunta lá em Viçosa, esse programa não é um pré-cálculo. Eu conheço várias universidades que tem uma coisa como um pré-cálculo, que vai Não, antes. lá é junto, é concomitante ao curso. Paralelo. eu sou aluno de lá, eu fiz graduação e eu participei desse programa quando eu era calouro no primeiro semestre. E assim, porque eu entrei no primeiro ano que passou o teu Enem. E então eles ficaram com receio das pessoas que iam entrar. Havia um receio dos alunos que estavam entrando pelo Enem, que era um processo seletivo diferente. Então todas as pessoas que entraram pelo SISU foram direcionadas para os programas de tutoria. E assim, lá esses alunos que eram selecionados para participar, eles eram matriculados na disciplina de tutoria, e um aluno, ele dava uma aula de exercício acompanhando as aulas do professor. E ele recebia uma bolsa e a gente tinha, sei lá, 2 horas de aula de exercício semanalmente. E assim, o programa fazia tanto sucesso que até mesmo os que não eram selecionados para participar desse programa, eles iam por vontade própria com os amigos deles ali para poder participar daquele momento de estar fazendo os exercícios. Então assim, era um momento de, sei lá, revisar e reforçar tudo que o professor estava dando durante o curso. E assim, fazer sucesso, todo mundo queria ir. Tem que gerenciar essa demanda de ministrar isso. Mas lá era. Você falou que. Todo mundo. É uma coisa separada de cálculo. Era uma era. revisão. Você tinha um professor que dava uma aula por semana e, além disso, um aluno que dava uma aula de semana de revisão, sei lá. Você tinha um curso tipo, cálculo 1 é uma disciplina de 6 créditos. Tá. Então o professor vai dar aula e o curso segue da mesma forma. Beleza. E concomitantemente ele era automaticamente matriculado nessa tutoria, que era como se fosse uma disciplina. E ele tinha que ir, e nessas aulas também era obrigado. Tinha aula também. Tinha aula, mas era aula de exercício que
veterano dele dava para ele, e esse veterano acompanhava as aulas do E o professor. assunto era o assunto mais do ensino médio nessas aulas, ou era assuntos, ou era um reforço direto do cálculo que você já estava vendo? Eles tentavam fazer uma revisão, tipo de conceitos, sei lá, que estão no ensino médio, mas associado às aulas que o professor estava passando. Então, do tipo, você não está resolvendo uma integral porque ele sabe trigonometria, então ele voltava em trigonometria e ajudava os alunos. Mas tinha reprovação na disciplina, assim, normal? Só Não, por presença. Não, só Só presença. presença. Tá. Mas ela melhorava a aprovação. A Ah, sim, aprovação não, final. mas, que não faz Não. sentido reprovar. Não tinha Não nota, faz sentido. né? Já não, É só presença, veja, a implantação desse negócio na universidade, no centro que é de Viçosa, vai demandar inclusive uma mudança na legislação dos órgãos centrais, etc. e tal. A ideia é tanto a gente prestar um serviço melhor aos alunos, reconhecer as dificuldades que já existem e tratar disso aqui, como evitar que venha alguma cobrança de cima para baixo e que a gente tenha que lidar. É melhor a gente lidar do nosso modo do que lidar quando isso é cobrado. Tá certo? Então, formata isso aqui de um modo compatível com a nossa carga didática, compatível com os recursos que a gente tem, etc. e tal, e se antecipa, assim, não estamos nos antecipando ao problema, porque o problema já existe, mas estamos nos antecipando à cobrança e vamos tratar dos problemas que depois vem no PA antes deles surgirem e tentar melhorar esse negócio. Mais ou menos essa ideia aí. Ok. Todos esclarecidos? Só mais uma. Desculpa. Como é que chegaram ao especialista? Ele foi aluno aqui e ele teve um projeto coordenado de desenvolvimento de material didático, coordenado pelo Samuel, o M3. Foi um projeto bastante grande e ele coordenou uma parte significativa dos materiais ali. Então, eu conheci ele antes, por outro motivo, mas ali ele teve uma atuação bastante sólida, etc. Ele já tem experiência em produção de material, embora de outra natureza, e também as pessoas de Viçosa, que foram contactadas pelo Marcelo e pelo Ricardo, não se dispuseram a vir, porque esse é um projeto, enfim, que dá trabalho e que exige que a pessoa... O ideal é que a pessoa se licencie durante um certo tempo da universidade de origem, o que nem sempre é fácil para um professor que tem sua carga lá. Uma coisa também que a gente teve dificuldade para chamar alguém que é professor na federal, coisa assim, é o calendário da PRG. A gente até gostaria que esse projeto começasse a funcionar no segundo semestre. Mas a proreitora disse que não, tinha que ser no primeiro. E aí, bom, estamos em dezembro, não tem prazo de afastamento para nada. Ele não foi a primeira opção, mas eu acho que é uma excelente opção. Sabe, tem experiência de professor, tem experiência de produção de material, é alguém que sabe fazer acontecer, sabe? Que você não tem que ficar... E alguém que está terminando o doutorado numa área correlata. Então, é uma pessoa na qual nós confiamos bastante para produzir um material adequado para essa tutoria. Tudo certo? Esclarecidos? Podemos pôr em votação? Eu tenho mais uma pergunta para ela. Mas, você disse que esse projeto não vai mais ser nesse suporte. Para falar a verdade, é a primeira vez que eu ouvi falar que existe esse programa que a gente... Eu estava lendo aqui agora que parece que tem 10 vagas por ano, 2 vezes por ano, quer dizer... é duro que a gente não sabia disso, mas ele vai continuar existindo? Não, ele não, nos moldes atuais ele não... Eu conversei pessoalmente isso com a Eliana, a pró-reitora. E ela, eu não sei se vocês repararam, mas os valores associados a isso são altos. A pessoa recebe uma bolsa com um valor significativo para participar disso. E nos moldes em que ele está, é improvável que isso volte a aparecer. O que é possível é que ele seja reduzido em termos de recursos, né? Os valores sejam fortemente reduzidos, ou então que ele seja suprimido. Mas, conversando com a Eliana, a perspectiva é que, para o segundo semestre de 2018, ele não se mantenha nos moldes do primeiro semestre de 2018, que ao menos ele seja reformulado, com uma redução significativa dos valores, dos recursos alocados
ao programa. Só a última pergunta. Não, é que assim, que eu estava pensando, por exemplo, eu imagino que a arquitetura, a gente também teria esse interesse de trazer uma pessoa que não é doutor, por exemplo. Seria possível nesse não edital? precisa ser doutor. Quer dizer que a gente perdeu 15 editais já da oportunidade Nós de... perdemos 15 editais. Veja, é natural que o IMEC tenha menos demanda, porque as coisas que a gente faz no IMEC, a estatística um pouco menos, mas elas são muito mais acadêmicas. Ou seja, nós temos profissionais... Na estatística não. É natural, tá certo? Tem áreas que são menos acadêmicas, que precisam mais do profissional. A medicina tem um hospital para isso, né? As engenharias não têm. Eles têm professores de engenharia que nunca atuaram em empresa, que não conhecem o lado de lá. Então, o IMEC usar menos, até certo ponto, é natural. Pela natureza das atividades. Mas sim, poderíamos ter aproveitado. Eu diria que nós perdemos 14, porque nós Não, desculpa, E não seria razoável apresentarmos dois, não teríamos como apresentar dois projetos. Exatamente, os 14 primeiros. Não queria competir com esse, porque eu concordo com esse plenamente. Queria ter competido com a arquitetura. Mas é provável que, melhor dizendo, é possível que o programa se mantenha. Ele só não se manterá nos moldes atuais, porque o volume de recursos é muito alto e a contrapartida exigida do professor, vamos dizer assim, a contrapartida mínima é muito pequena. Aqui no IMEC a gente exigirá uma contrapartida muito maior do que o mínimo necessário. Mas a contrapartida do professor, a mínima é pequena. Então, essa contrapartida pequena combinada com um valor alto, isso não acontecerá mais, né? Ou o valor será, provavelmente o valor será fortemente reduzido, para que fique mais ou menos compatível com a contrapartida mínima. O que, para nós, neste caso, não serviria, porque a gente não conseguiria fazer um projeto com essa extensão num prazo muito curto, né? Ou gastando pouco tempo, com a quantidade de horas tão pequena. Então, para a gente, em particular, deu certo, porque o valor é alto, mas o trabalho também será um trabalho extenso. Mais alguma pergunta? Então, eu vou colocar em votação esse item 1.1, os favoráveis à homologação do ad referendo permaneça como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, aprovado então o ad referendo. Vamos passar ao item 3 da ordem do dia original, que é a eleição complementar para a escolha de um membro para a Comissão de Avaliação Acadêmica CAA, em virtude da desistência do San Martín. Então nós fizemos aqui uma cédula, a Luciana tem um conjunto de cédulas, nós vamos fazer como da outra vez em 2 turnos. Agora eu vou fazer uma consulta, vou fazer uma proposta e vamos ver se vocês concordam. Nós vamos fazer em... Oi? Eu vou contar isso, eu tenho isso. Mas a proposta é fazermos uma votação em 2 turnos. No primeiro turno votamos em um nome e a minha sugestão é que os 2 mais votados fossem para o segundo turno, se vocês não se contrapuserem a essa proposta. Desculpa, esquece de perguntar se existem indicações. Tá certo. Não, aí era só para acertar o procedimento. Podemos adotar esse procedimento? Aí agora eu vou fazer essa parte que eu esqueci da outra vez. Obrigado, Marcelo. Primeiro deixa eu comentar com vocês aqui quais são os membros atuais. Os membros atuais são a Sueli, que está aqui, Nancy também está aqui. Sueli está aqui? Tá. Sueli está aqui, Nancy está aqui, o Martínez e o Alberto que foi eleito na última reunião da congregação, junto com o San Martín, só que o San Martín abriu mão da vaga. E declinaram da candidatura o Edmundo, a Desislavo, o Rota, o Lucas, o Serguei e o Yuri. Então, se vocês forem consultar a cédula, constarão da cédula as pessoas que não declinaram da candidatura, tá ok? Eu vou fazer, como sempre, esse assunto foi comunicado ao CI foi comunicado aos chefes no CI da semana passada, que a gente teria que substituir o San Martín na segunda-feira da semana passada, e eu não sei se os chefes têm
alguma informação sobre possíveis candidatos nos departamentos. Paulo, vou começar pelo... Desculpa, Pedro. Não, tudo bem. Eu ia começar pelo Paulo. Posso Só começar, que Paulo? Não tem. Não tem... O departamento não tem candidatos. Ninguém informou a isso. O departamento não tem sugestões. Né? Não tem sugestão. Ok. Pedro. Professor Paulo Rufino. Paulo Rufino, aqui presente. Se declarou em Paulo. Já na primeira eleição eu sou um dos que estão saindo. E já na primeira eleição eu tinha me perguntado, a Luciana tinha me perguntado se eu estaria disposto a me candidatar. E eu fiquei surpreso, falei, bom, eu disse que eu estava disposto e elegeram justo alguém que não estava disposto, né? Então eu achei curioso aquilo. Mas enfim, eu mantenho, eu estou à disposição se for para continuar. E eu acho, inclusive, para manter o equilíbrio de membros, nós temos agora 2 da matemática, 2 da aplicada e 1 da estatística. Eu acho que seria saudável que o próximo fosse da matemática também, para manter um equilíbrio legal. Atualmente nós temos 2 da matemática, 2 da matemática aplicada, 1 da estatística. Na nova composição nós já temos 2 da matemática aplicada, 1 da estatística e 1 da matemática. Isso. E da matemática atualmente só a Sueli. Exatamente. Quer nós dizer, temos a Sueli da matemática, a que eu Nancy teria da saído. estatística. Isso. E Alberto e Martins da matemática aplicada. A composição atual é essa. Ok. Mariana. Então, nós já temos a Nancy, o Serguei declinou, né? E o Ronaldo. E o Ronaldo. Então, o Ronaldo declinou, mas o Ronaldo haveria conflito. O Ronaldo não pode, porque a Nancy já está na comissão. Tá. Então não há uma indicação. Não tem. Pergunta aos demais membros presentes se alguém quer se candidatar. Só um comentário que vale a pena explicar para o Paulo. Paulo, veja, a gente conversou sobre isso no SEI da última vez, né? Por que aconteceu essa história do San Martín não ter declinado? Quando a gente faz a consulta, a priori todos os titulares são candidatos. Então, mesmo que alguém tenha dito que é candidato, todo mundo é candidato. Eu não estou reclamando, eu estou ironizando. É como você fez porque vieram me perguntar uma segunda vez. Aí eu respondi, olha, eu não vou nem responder, porque não faz diferença responder ou não responder. É isso que eu acho, que todos os titulares, em princípio, são candidatos. E tem que estar à disposição do... Tem que estar à disposição do Instituto para faz diferença, Paulo, porque se o San Não faz. Tem que ser. A menos que a pessoa tenha uma... Então. Deixa eu terminar de falar, por favor. A menos que a pessoa tenha algum problema pessoal, e é o caso do San Martín, tá bom, em último caso você vai excluir o nome. Agora, você perguntar para as pessoas e não ser considerado, se é sim ou se é não, na segunda vez eu falei, Luciano, eu não vou responder. Eu ironizei, falei, não, deixa. Então, é que eu acho que não sei se a ironia cabe muito, porque a gente faz um trabalho da melhor maneira que a gente pode, né? A gente? A diretoria. A diretoria, não é você, a diretoria. Não, isso é a Luciana. Ou você está... Eu estou falando com o membro do CEI, que a gente discutiu isso no CEI. Né? E a gente inclusive falou isso, será que não tinha como pedir para as pessoas se candidatarem de maneira ativa e não passiva? E a gente olhando lá a maneira como a coisa está escrita, não tem como. Então, eu acho que não tem nem que perguntar nada para ninguém, é por isso que eu fico surpreso. Não, mas é bom, porque tem um monte de gente que disse que não vai... Sim, é isso. Tirando aquele, você pode votar. Posso fazer um comentário só? Peraí, Marcelo, vamos lá. Nós temos uma lista aqui e o primeiro a falar é o Marcelo Terra, mas antes disso, deixa eu comunicar uma coisa que acabou de me ser informada aqui pela Luciana, que é o seguinte: nós temos uma cédula com todas as pessoas que não declinaram da candidatura. Nós temos que fazer uma cédula com todos os nomes de professores MS6 que não declinaram. Acontece que a gente tem uma lista de pessoas que declararam ter interesse em participar.
Posso ler essa lista para vocês? Declararam, ao serem consultados, se permitiam que o nome fizesse parte da lista, algumas pessoas disseram, além de... como chama? Algumas pessoas disseram, não quero que meu nome faça parte da lista. Algumas pessoas não responderam. E algumas pessoas responderam positivamente. E as pessoas que responderam positivamente foram Carlile, Fernando Torres, Marcelo Terra, que está aqui, Marcos Jardim, esses, né? Tá. Plamen, Roberto Andreani, popularmente conhecido como Nino, vulgo Nino, Sandra Santos e Paulo Rufino. Essas são as pessoas que responderam positivamente, tá ok? Então, vou repetir para vocês: Carlile, Fernando Torres, Marcelo Terra, Marcos Jardim, Plamen, Nino, Sandra e Paulo Rufino. Agora eu vou seguir a nossa lista aqui. O primeiro inscrito é o Marcelo Terra. Marcelo, só um segundo. O microfone há de estar com... Tá aqui. Alguém trouxe de volta. Não estava na mão da Vera, não. Por favor. Bom, no fundo, quando eu levantei a mão, era mais para esclarecer o que o Paulo também já estava esclarecendo. E aí eu estou um pouco em dúvida do que eu falo nesse momento, pelo seguinte motivo. Eu tenho uma certa sensação de que acúmulo num departamento é ruim. Então, como já tem 2 na matemática aplicada, eu fico na dúvida se eu devo me oferecer ou não como candidato. Mas, por outro lado, quando eu vim para a congregação foi para aprender sobre o IMEC. Em paralelo a isso, eu estive esses 2 anos e meio na CDUCU, que é o análogo da CA, para o ambiente departamental. E aí eu acho que é um passo natural para eu agora aprender um pouco mais sobre o IMEC e ir para a CA. Então... Okay. Próximo inscrito, Marcelo Filho. Eu só queria dizer que a consulta aos docentes ela não é inócua, ela se tornou confusa porque o Luiz não declinou de antemão. Se ele tivesse declinado de antemão, tá certo? Não teria acontecido. Então, ela não é inócua, mas as pessoas precisam responder, tá certo? Talvez valha a pena deixar claro isso. Você declina ou você não declina. E dizer a opção, se você não responder, será interpretado como interessado. Tá certo? Talvez possa ser refinado o questionamento, mas antes de tudo, ele não é inócuo, não estaríamos aí se as pessoas tivessem respondido. A pergunta que é feita é a seguinte: gostaria de saber se seu nome poderá constar na lista de candidatos. Então, a pessoa que não quer ser indicado haveria de responder dizendo: não, eu não gostaria que meu nome fizesse parte da lista dos candidatos. Mas não podemos obrigar ninguém a fazer essa manifestação. Maicon? Uma parte não. Pois não. Talvez a pergunta possa ser: se indicado, se vai exercer. Acho que isso deixa bem explícito que não cabe mas a pessoa não responde ou não jeito. desistir depois. A omissão não significa aí não. Se a pessoa não responde, tanto faz perguntando do jeito do Michael. É que eu queria botar aqui 3 pontos. Primeiro que eu estou totalmente de acordo com o Paulo Silva, no que ele colocou aqui. Isso aí, claro. Eu discordo da questão da proporção. Eu me sinto até constrangido quando você fala manter uma proporção, enquanto a gente tem o departamento de estatística que tem um só. É uma coisa assim que eu me sinto até incomodado. Tá? Então somos 2, 2 e 1. Não sei. Poderia a estatística ter mais nomes, se colocar, inclusive 3. E eu fico muito confortável por não participar ativamente dessa discussão com os meus amigos aqui do IMEC. Eu fico muito confortável quando algum professor vem e declara: sim, eu tenho interesse. Para mim, essa listagem é muito clara e ela, para mim, é uma referência importante. Então, eu fico feliz que tenha a listagem aí dos que
incluindo o Marcelo aqui. Para mim é bom saber que o Marcelo, e aí se a proporção for de 3, gente, eu acho que são nomes muito bons que estão aí representando o Instituto. A questão departamental é importante, mas ela não deve ser a finalidade. Antes do departamento vem o Instituto. Então é uma representação, qualquer essa proporção colocada, com essas pessoas que estão compondo a comissão, eu acho que é uma representação muito boa. Então são esses pontos, e nesse caso eu não entendo a ironia mesmo que foi colocada. O Paulo, nesse ponto, eu acho que a ironia não cabe. Eu acho que todo esse processo está claro, e pelo menos para mim, ele é uma referência importante. Não temos mais inscritos? Alguém? O Paulo quer fazer uma manifestação? Não sei se Paulo Não, eu só acho o constrangimento de... Tá ligado? Não precisa. O constrangimento da ironia, acho que é um termo talvez mal usado, mas é o constrangimento de você dizer, de você responder o e-mail que sim, e depois não é avisado para a congregação que você se manifestou sim, que não foi feito da outra vez, e agora está sendo feito. Então é isso que incomoda, assim, você se expõe para depois falar, não, pois é uma exposição exposição gratuita, assim, né? Se eu soubesse, eu não teria respondido, nem o primeiro, nem o segundo. Mas eu acredito que não foi a intenção de ninguém esse tipo de exposição, então continua na minha opinião. Não, com certeza não. Também acho que só aconteceu. Aconteceu por causa do São Martim, ele é o culpado disso aí. Não, eu sou culpado disso, porque na reunião passada eu não declarei as pessoas, os nomes das pessoas que tinham se disposto particularmente a participar. Eu havia de ter feito isso e não fiz. Então, para me redimir deste erro, vou repetir o nome das pessoas que declararam. Carlile, Fernando Torres. Estou lendo isso aqui na ordem em que os nomes estão aqui. Não estou seguindo nenhuma ordem de preferência ou alfabética, nem nada assim. Carlile, Fernando Torres, Marcelo Terra, Marcos Jardim, Plamen, Nino, Sandra e Paulo Rufiano. Tá certo? Ok. Alguém quer fazer alguma manifestação? Podemos passar para a votação? Vamos fazer uma votação em 2 turnos. No primeiro turno, cada pessoa indica o nome. Os 2 mais votados vão para o segundo turno. Tá ok? Tá ótimo. Eu posso. Eu vou mostrar a urna, que é o meu papel de ser desconstruído. Como é que ele repôs a produção dos quartos que eu estou Obrigada. Pode deixar uma caneta para a Nancy, tá? Para falar a verdade, Nancy, pessoas que nem a gente. Mas não pode, né? Não pode pular no campo, eu acho que não pode ter. Posso fazer com isso? Não, mas não é errado. Tá bom. A Cat também vem aí? Eu não vou te... Paulo, você usa a caneta da Sueli? Ah, você já. Vou pegar o Maicon para conferir. Paulo Silva está sem caneta. Eu mostrei lá do outro lado. Todo mundo tem caneta? Não, mas esse tem caneta, mas eu quero dar o... Urna. Cadê a urna? A urna está aqui. Você segura, queria apertar. Vou abusar de você. Nós vamos tudo abusar de você. Depois você não pode voltar com os outros. Vou esconder tudo. Vou pedir que não se esqueçam de devolver as canetas. Pode ter segundo. Pode ter segundo turno. Tem toda a razão. Mantenham as canetas em poder de vocês. Podemos ter segundo turno. Não, Ale, você guarda a caneta para me contar. Verdade. Mantenham as canetas. Guarda aqui, mas... Esse é o poder. Papel puro, né? Pegar a caneta, eu devolvi.
Pegue uma caneta. Eu peguei a sua, Lu. Agora você não tem mais caneta. Não, era da Luciana. Depois todo mundo votou. Todo mundo votou? Vocês duas apuram, eu... Todos colocaram o papel na urna? Ah, não, Rosa. Quantos nós somos? Eu não voto, então somos 2. Tem um lugar errado. Vamos contar primeiro quantos tem para ver se bate. Todo mundo assinou a lista de presença? Falta alguém? Falta o Marcelo Filho e a Rosa. Chegou. Marcelo Filho e Rosa? Tá bom. Posso já abrir? São 17. Vai pedindo ali. Vamos ajudar. Olha ali. Devem ser 17 os votos. Contem aí, vocês têm? 17. Nós temos 17 votos, são 17 pessoas, a contagem dos votos está ok. A Amélia vai editando. Vamos lá. Sandra. Paulo, Rufino. Rufino com 2 Fs. Nulo, porque tá assim, era só um. Votou em 2. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Marco Jardim. Organizou o negócio. Alguém precisa ter 2 votos, né? Marco Jardim. Marco Jardim. Marcelo Montenegro. Marcelo Montenegro. São 17. Nossa. Marco Jardim. Marco Jardim. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Rufino. Marcelo Montenegro. Marcelo Montenegro. Marcelo Terra. Marco Jardim. Marcelo Terra. E Sandra. Então nós temos 4, 13, 17 votos. Tá ok. Então os 17 votos aqui passaram para o segundo turno os professores Marcelo Terra e Marcos Jardim. Tá certo? Então nós faremos... Você não ia tirar uma selfie com o... Posso tirar a sua, Chico? Não, se você for tirar a minha, não será selfie, né? Não, então, posso tirar pra você, né? Tá mas minha foto não. Não. Muito bem, então passamos para o segundo turno. Passaram para o segundo turno os professores Marcelo Terra e Marcos Jardim. Vou suprimir os outros aqui enquanto vocês recebem as cédulas. A urna está vazia já? Ai, de novo. Vocês tiraram fotos, várias aqui, né? Já. WhatsApp tá no... A gente às vezes faz isso porque você nunca sabe o que vai acontecer com o seu celular, né? Pode ser roubado. Se ele continua sendo seu. Se ele continua sendo seu. Se ele continua sendo seu. Não, mas é verdade.
mandar já Paulo. Deixa eu passar a urna. Não, é Chico, só colocar isso. Vocês depositam aqui na frente os votos? Agora eu devolver a caneta. É depositar o voto e a Luciana pegar a caneta de volta. Ah, sim. Nós contamos as canetas. O item com o qual nós mais gastamos dinheiro nesse ano foi almoxarifado. Então, caneta aí, incluída. Ó, Lu, mais uma caneta. Volta lá. Eu gostaria se fosse uma coisa estacionária. Uma caneta Bic e não tem caneta. Voltar lá para cantar, né? Pergunta para a Luciana se ela encontrou a garrafa d'água. Já que a legislação não é brasileira, eu votaria em qualquer coisa. Todos colocaram o papelzinho? Todos votaram 17 votos? Todos? O Aurélio foi embora? Sim. Ah, tá. Então teremos 16 votos dessa vez. Esses pequenininhos também. Eles agarram em cima. Não, os pequenininhos é como? Serve um coelho, porque depois a gente pega, mata e faz uma panelada. Você sabe que isso tem uma história famosa, né? Depois não sabe que não terá passado pelo biscoito. Fala pra vocês, que é deliciosa. Ele trouxe outro. E uma coxa. Tem dois aqui. Aproveitamos. Ele estava de bobeira. 16. Ok, gente. Não temos o voto do Aurélio, então teremos 16 votos nesse segundo turno. Nós contamos as cédulas, são 16 de fato. A Amélia pode começar. Quer que eu separe para você? Marco Jardim. Marco Jardim. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Marco Jardim. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Nulo. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Jardim. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Marcelo Terra. Marco Jardim. 16 votos, está certo. Então, nesse caso, fica eleito o professor Marcelo Terra para o mandato biênio 18-19, né, da CA. Na verdade, Marcelo, você perdeu um mês, né? Você terá 1 ano e 11 meses de mandato. A gente vai dar todo o trabalho para ele agora. É. Até ele aprender. Normalmente é assim, né? Os novatos recebem o trabalho. Ainda bem que vocês contaram isso a posteriori. Ainda bem que contaram a posteriori. Ok, então, com isso encerramos o item 3 da pauta da ordem do dia regular. Você pode ser bebê. Não, pelo amor de Deus. É só para quem mostrou interesse. Podemos passar então. Não, eu estou contando você. Podemos passar para o item 1 da ordem do dia suplementar, que é a indicação de representantes, um titular e um suplente, para a CIDD. Deixa eu comentar com vocês o que nós fizemos.
Espero que vocês não se oponham, mas agora é tarde, né? Nós temos 2 pessoas que fizeram um mandato tampão em virtude dos membros do IMEC na CIDD terem se licenciado em setembro. Isso. Como os membros do IMEC se licenciaram em setembro, 2 professores, o Plame como titular e a Sandra como suplente, foram indicados para o mandato tampão que se encerra agora. Então, nós precisamos agora nomear pessoas para o biênio 2018-2019 e a diretoria tomou liberdade de perguntar aos professores Plame e Sandra se eles estavam dispostos a permanecer, o Plame como titular, a Sandra como suplente, como representantes do IMEC na CIDD, e ambos aceitaram. Então, nós temos ao menos 2 candidaturas. É claro que uma para titular, uma para suplente. É claro que isso não nos obriga a indicar essas pessoas. Outras pessoas podem se candidatar e, ainda que não se candidatem, podem ser indicados à revelia. Como pode ser o caso do Paulo Rufino, recentemente mencionado. Então, era só para informar vocês que esses 2 professores gentilmente aceitaram permanecer caso sejam indicados. Não temos inscritos ainda. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário, quer se inscrever ou quer indicar alguém para ou titular ou suplente da CIDD. Continuada na saída. Pelo que eu entendi, a Nancy indicou o Paulo indicou a Nancy. Eles estão aqui no ar. Vocês querem escolher 2 minutos para escolher quem quer suplente, quem quer titular? Não sei, vocês 2 querem. Eu sinto muito. Eu já tenho a CCPG e todo a FAPESP. Já toma a quantidade de pareceres que eu preciso emitir na vida. Acompanhamos o sofrimento da Nancy com os cargos que ela já ocupa, que não são poucos. E, aliás, vem ocupando ao longo dos anos. Ela sai de alguma coisa, alguém descobre, opa, a Nancy está livre. Ela imediatamente é indicada para alguma outra coisa. Essa vez a Nancy está ocupada. Sinto muito disso. O taxímetro da Nancy não está no livre, está no... Bandeira 2, provavelmente. Bandeira 2, já está na bandeira 2, já está sobrecarregado. Não temos indicação. Eu não sei, Paulo quer se candidatar? Você não disse que os 2 docentes... Eles aceitaram. Elas aceitariam? Eles aceitariam caso fossem indicados. Então... Se não tivermos nenhuma outra indicação, ficaríamos com esses 2. E aí, não temos, então podemos colocar em votação a indicação do Plame como titular e da Sandra como suplente, como representante do IMEC na CIDD? Vou fazer isso então. Os favoráveis a essa indicação... Por que nessa ordem? Oi? Por que nessa ordem? Como titular e suplente. Posso colocar? Então, o professor Plame, ele era o vice de quem estava na época que ele entrou como tampão. Ele era o vice-professor Jorge, e aí, como ele era o vice, já tinha um conhecimento, aí a gente pediu para que ele fizesse esse tampão como o titular e combinou com a Sandra também queria ser a vice, ela aceitaria ser até a principal, né? Mas eles combinaram, então ela ficou como vice, e agora a mesma coisa. Se foi consultado dele continuar como titular e a Sandra como vice. Agora, suplente. Então, mas porque o Plame já era o suplente do passado, onde ele foi o tampão. O Plame foi promovido de suplente para titular com a saída do Jorge. E a Sandra foi convidada para ocupar a suplência. E aí a sugestão era só manter quer dizer, o convite que nós fizemos aos 2 foi de mantê-los nas respectivas posições. É claro que poderíamos ter trocado, mas nem pensamos nisso. Não sei se você quer fazer alguma outra sugestão.
Ok, então posso pôr em votação assim a indicação do Plame como titular e da Sandra como suplente, como representante do IMEC na CIDD. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, então agradeço a presença de todos, desejo Feliz Natal. Posso só desejar Feliz Natal ou Feliz Ano Novo para vocês todos? Não, deixar para você terminar. Né? Ah, desculpa, então Nancy, por favor. Não, é só para falar para todo mundo sobre os 50 anos do IMEC. A comissão tem se reunido, a comissão tem feito um cronograma e em março começam as atividades. A gente deve ter pelo menos uma atividade por mês a partir de março, culminando com o grande jantar e a festa em outubro, que é o mês mesmo de a fundação do IMEC. Então, só para vocês lembrarem que a partir de março, já que a gente não vai ter mais quase, acho que nenhuma congregação, talvez até lá, de que em março a gente já tem um evento programado e para vocês lembrarem de participar e prestigiar os eventos que vão ser. Obrigada. Ok, então, desculpa, Marcelo. Ao contrário, eu peço desculpa, mas queria só agradecer pela confiança. Claro. Já desejar os Feliz Natal também. Isso, exatamente. Então desejamos mais uma vez a vocês Feliz Natal. Espero encontrá-los na nossa festa de confraternização, que é quinta-feira da semana que vem. Ainda temos ingresso? Não sei. Não temos? Não tem. Então espero encontrá-los e se vocês não comprarem ingresso, talvez nós não encontremos na festa, mas haveremos de nos encontrar aqui no IMEC ainda antes do Natal, né? Lembro que na sexta-feira nós faremos a dedetização do prédio, então na sexta-feira da semana que vem o prédio ficará... Na sexta-feira da semana que vem. Então na sexta-feira da semana que vem o prédio ficará fechado e aí nós voltaremos às atividades no dia 2. Antes disso as pessoas poderão ingressar no prédio com o uso da identificação própria da carteirinha, né? Então, Feliz Natal para todos, um ótimo 2018.